Amados irmãos e irmãs, paz e bem. No vídeo de hoje, iremos mostrar para vocês do 81º ao 105º Papa. Quem foram, onde nasceram, como morreram e algumas de suas realizações. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, gostaríamos de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem o máximo que vocês puderem, deixe o seu like e ative os sininhos das notificações. Bora lá para o vídeo? 81º Papa, São Bento II. Papa Bento II, natural de Roma, ainda que breve, o seu pontificado foi relevante pelo ascendente que obteve sobre o poder imperial, tendo conseguido que o imperador aceitasse que a eleição do Papa não necessitasse da confirmação. Também foi considerado santo. 82º Papa, João V. João V nasceu na Antioquia, na Síria, em data desconhecida. Eleito Papa, em 23 de julho de 685, consagrou-se sem esperar a autorização do Imperador do Oriente, emancipando o papado à sua tutela. Reuniu um conselho que decidiu que as igrejas de Córcega e Sardenha ficassem sob a autoridade imediata do Papa. Era um homem generoso e, segundo seus historiadores, distribuiu aos pobres, durante seu pontificado, mais de 1.900 soldos. Morreu em 2 de agosto de 868, depois de uma longa enfermidade, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. O 83º Papa é o Papa Conon. O Papa Conon era natural da Trácia. Consagrou o missionário irlandês Kilian e o consignou para pregar na Francônia. Filho de um soldado, foi para Sicília receber educação e mais tarde foi para Roma, onde se tornou presbítero. Depois da sua eleição, foi enviado para Exárcado de Ravenna. Morreu em 21 de setembro de 687, depois de uma longa enfermidade. Era favorável ao imperador Justiniano II, que o informou que ele havia recuperado os atos do Terceiro Concílio de Constantinopla, pelos quais o imperador escreveu era sua intenção permanecer. Justiniano também remeteu certos impostos e taxas devido ao tesouro imperial de vários patrimônios papais. À sua morte, Cânon foi sepultado na Basílica Patriarcal de São Pedro. O 84º Papa é São Sérgio I. Papa Sérgio I, nascido na Antioquia, na Síria Romana, em data desconhecida. Foi educado na Sicília Romana. Foi eleito em 15 de dezembro de 687. Foi precedido por 2 antipapas, o arcediaco Pascoal I e o antipapa Teodoro II. Combateu as decisões do concílio em Truro em 692, recusando-se a assinar os cânones, principalmente as resoluções relativas à supressão do celibato eclesiástico, pelo que enfrentou o imperador bizantino Justiniano II. Introduziu o canto do Agnus Dei na liturgia da missa. Alentou as missões entre os povos germânicos, consagrando o bispo ao apóstolo de Frisians, São Vilibordo. Morreu em 8 de setembro de 701. O 85º Papa é João VI. O Papa João VI nasceu em Éfeso e era de origem grega. Eleito em 30 de outubro de 701, governou a igreja durante pouco mais de 3 anos. Foi uma época de momentos difíceis para a cristandade, pois a igreja estava cercada pelos turcos saracenos ao Oriente e em Espanha. Com a ajuda do povo romano, fez frente às pretensões do imperador bizantino Tibério III, que tentou prendê-lo, e combateu os lombardos, que resolveram a planície romana tomando-a, ainda lhe cedendo parte do exarcado de Ravenna. Interferiu nos assuntos da Igreja da Inglaterra, para onde conseguiu levar a paz. A sua morte ocorreu no dia 11 de janeiro de 705. O 86º Papa é João VII. João VII era devoto da Virgem Maria e ergueu várias igrejas para homenageá-la, além de ter mandado restaurar muitas outras. Manteve-se boas relações com os lombardos, restabeleceu a disciplina eclesiástica na Inglaterra. Ele recebeu do imperador Justiniano II os cânones do concílio de Quinicesto, em Truro, com um pedido para que ele assinasse, algo que o Papa Sérgio I já recusara a fazer. João devolveu o texto sem assiná-lo, embora nele nada encontrasse que pudesse ser condenado. João faleceu no ano de 705. O 87º Papa é o Papa Sicínio.
Papa Sicínio nasceu na Síria, eleito em 15 de janeiro de 708, já idoso e doente, morreu 3 semanas depois. Seu precário e fugaz pontificado durou apenas 20 dias, e a única coisa que fez foi arrecadar fundos para a restauração das muralhas desmoronadas de Roma. Pela brevidade de seu pontificado, não conseguiu fazer obras importantes e preocupou-se com o embelezamento da cidade, a restauração das muralhas, a fim de proteger a cidade dos assédios dos lombardos e saracenos. Morreu no dia 4 de fevereiro de 708 em Roma. Antes de morrer, ainda criou e consagrou o bispado de Córcega. O 88º Papa é Constantino. O Papa Constantino foi eleito em 25 de março de 708. A primeira parte do seu pontificado foi marcada por uma fome cruel em Roma, a segunda por uma extraordinária abundância. Era sírio e falava fluentemente grego. Fez uma viagem ao Oriente, onde ordenou 12 bispos. Foi bem sucedido pelos membros do governo e saudado por um grande número de cristãos em todos os lugares em que se encontrava. Visitou 62 comunidades cristãs. Conseguiu impor uma certa paz entre a igreja e o imperador. O 89º Papa é São Gregório II. Gregório II nasceu em Roma em 669. Foi feito subdiácono e tesoureiro da Igreja Romana pelo Papa Sérgio I. Este Papa confiou-lhe também o cuidado da biblioteca papal. Quando se tornou diácono, já tinha dado sinais de caráter e inteligência superior, pelo que foi escolhido pelo Papa para o acompanhar a Constantinopla, para debater os cânones do concílio de Quino VI, com o truculento imperador Justiniano II. A confiança do Papa não foi desfrutada, pois o diácono Gregório, pelas suas respostas admiráveis, resolveu todas as questões levantadas pelo imperador. Com ele teve início o verdadeiro poder temporal dos papas. Seguiram-se as desavenças com o imperador do Oriente, que no concílio ordenou a destruição de todas as imagens sacras. Este Papa é o principal responsável pela intensa obra de evangelização da população germânica. Nomeou Bonifácio bispo da Germânia em 722 e combateu os inocoplatas entre 727 e 731, seita que conseguiu expulsar. Procurou consertar as muralhas de Roma por temor dos muçulmanos. Morreu em 11 de fevereiro de 731. Foi canonizado em data desconhecida. O 90º Papa é São Gregório III. Gregório III, natural da Síria, data de nascimento dele é desconhecida. A de morte também é incerta. Ele foi Papa e líder mundial no cristianismo, eleito por aclamação dia 11 de fevereiro de 731, durante o funeral do seu antecessor Gregório II, e consagrado Papa em 18 de março de 731. Convocou um sínodo em Roma, contrário à heresia dos inocoplatas. Tirou Roma do domínio do escardado de Ravenna. Em luta constante contra o imperador bizantino e os lombardos, pediu ajuda armada a Carlos Martel, rei dos francos, mas não obteve. Renomeou São Bonifácio a serviço da Germânia em 732. As esmolas começaram a ser chamadas de Óbolo de São Pedro, sendo hoje uma das fontes de renda da cidade do Vaticano. Foi sepultado no oratório de Nossa Senhora, construído para si na Basílica de São Pedro. Foi o último Papa não europeu, antes do atual Papa Francisco, e o último Papa da etnia não europeia. O 91º Papa é São Zacarias. Papa Zacarias era natural da Calábria, na Itália. Zacarias morreu de uma família grega e seu pai, segundo o Liber Pontificalis, chamava-se Polixorinus. Muito provavelmente, Zacarias foi diácono da Igreja Romana e, como tal, assinou o decreto do Concílio Romano de 732. Foi eleito em 10 de dezembro de 741, num período caracterizado pela hostilidade do Império Bizantino e dos Lombardos contra o Ducado Romano. Pôs em risco a sua vida ao lutar contra os Lombardos, cujo rei devolveu à Igreja as terras que havia tomado. Favoreceu a evangelização da Germânia por São Bonifácio e colaborou na primeira reforma da Igreja Franca, com apoio de Pepino o Breve, cuja coroação como rei dos francos aprovou. Esta foi a primeira investidura de um soberano por parte de um pontífice. Soube que os mercadores de Veneza traficavam escravos cristãos para os mouros, pelo que os comprou de volta, dando-lhes a liberdade. Faleceu
no dia 22 de março de 752. O 92º Papa é Papa Estevão II. Estevão era um sacerdote de Roma, eleito Papa no dia 23 de março de 752, para suceder o Papa Zacarias. Contudo, morreu de apoplexia 3 dias depois, antes de ser consagrado Papa em 26 de março. Era um cardeal presbítero com o título de São Crisógono, o mesmo do cardeal Frederico de Lorena, mais tarde Papa Estevão IX, escolhido pelo Papa Zacarias em 745. O Anuário Pontifício incluiu este Estevão na sua lista de papas, como Papa Estevão II, até o Concílio Vaticano II, 1962-1965, declarar que ele não fora Papa e deu a todos os Papas Estevãos que se seguiram numerações duplas para refletir esta mudança. Assim, o seu sucessor, que também se chamava Estevão, era originalmente referido como Estevão III, mas agora está listado como Estevão II. Estevão II faleceu no dia 26 de março de 752. 93º Papa, Estevão III. Estevão III foi Papa dos anos 752 ao ano 757. Estevão III foi eleito Papa em 26 de março de 752, no mesmo dia do falecimento do Papa Estevão II, e 12 dias após a morte do Papa Zacarias. Estevão III era romano, filho de Constantino, que era um simples trabalhador de olaria, mas que em sua sabedoria soube proporcionar aos filhos, 13 ao todo, incluindo seu sucessor, o Papa Paulo I, de educação que jamais teve. Órfão dessa tenra idade, foi educado, como seu irmão, na escola patriarcal de Latrão. Ânimo adaptado a grandes empresas, iniciou para Roma um novo período. Astolfo, rei lombardo, que sitiou Roma. O Papa Estevão realizou então solene procissão que acompanhou de pés descalços e com a cabeça coberta de cinzas, levando uma grande cruz na qual pediam os tratados de paz violados por Astolfo. Assim, mesmo o ambicioso rei ameaçou passar o fio da espada em todos os romanos. Estevão recorreu a Pepino, rei dos francos, o qual desceu com um grande exército, libertou Roma, sitiou Astolfo em Pávia e lhe arrebatou Ravenna, com outras cidades ex-bizantinas, entregando-as ao Papa, para que sua independência política acontecesse. Foi a confirmação do poder temporal dos papas, ou os estados pontifícios. O Papa Estevão morreu no dia 24 de abril de 757, vítima de uma grave enfermidade reumática que o paralisou completamente por 2 dias. O 94º Papa é São Paulo I. São Paulo I foi Papa e era irmão de Estevão III. Paulo I era romano, filho de Constantino, que era um simples trabalhador de olaria, mas que sua sabedoria soube proporcionar aos filhos, 13 ao todo, uma educação que jamais teve. Órfão, desde tenra idade, foi educado como seu irmão na escola patriarcal de Latrão. Através de um acordo com Desidério, rei dos Lombardos, conseguiu manter os estados papais. Salvou relíquias das catacumbas e combateu o inocoplasmo, obrigando os monges do Oriente que eram perseguidos pelos inocoplatas. Eleito Papa, Paulo I escreveu logo ao rei Pepino dos Francos, comunicando sua nomeação. Por unânime escolha do povo, diz ele. Pepino respondeu com palavras economiásticas e lhe enviou um cacho de cabelo de sua filha Gisela, irmã do futuro rei Carlos Magno, pedindo ao Papa que aceitasse ser padrinho da pequena princesa. Os duques e condes romanos acolheram com entusiasmo a proteção do rei Franco, que de longe os deixavam tranquilos sob o governo pontifício e lhes davam garantias contra a barbárie dos lombardos. Paulo I celebrizou-se por suas caridades sem alarde. Visitava à noite os cárceres, libertando com seu direito de indulto os condenados à morte. Fazia pagar às escondidas os débitos dos quais jaziam presos por insolvência, e colocar víveres e roupas à porta das casas dos pobres. Em 761, fundou com monges gregos o convento de São Silvestre. Ainda hoje existe no local dos antigos e famosos jardins do Lúculo. Terminou a capela de Santa Petronina, iniciada por seu irmão, e chamada Capela dos Reis Francos. São Paulo I morreu santamente em 28 de junho de 767 e, por isso, é venerado santo no mesmo dia da sua morte. 95º Papa,
Estevão IV. O Papa Estevão IV nasceu na Sicília por volta do ano 723. Com 44 anos, foi eleito em 7 de agosto de 768 para suceder Paulo I. Ainda tendo sido precedido por dois antipapas, o leigo Constantino e o padre Filipe, que foram presos. O papado começou a ser fortemente cobiçado pelo poder temporal. Para refrear esta tendência, celebrou um concílio em 769, onde dispôs que a decisão do Papa dependesse só do clero romano e que nenhum leigo poderia ser eleito Papa, e só os cardeais poderiam ser nomeados. Declarou nulo o Sínodo de Constantinopla, Inocoplata, realizado em 754. Morreu em 27 de janeiro de 772. O 96º Papa é Adriano I. Descendente de uma família de aristocrata militar de Roma, era filho de Teodoro, morto quando Adriano era criança. O menino foi acolhido pelo tio paterno, Teodoro. Foi diácono durante o pontificado do Papa Estevão IV, ao qual sucedeu, tendo sido aclamado por unanimidade e consagrado no dia 9 de fevereiro de 772. Eleito Papa, Adriano teve que enfrentar a má-fé do último rei lombardo, Desidério, e de Leão IV. Com a morte de Carlos Mano, irmão de Carlos Magno, Desidério queria que o Papa coroasse o filho de Carlos Mano, ainda menor. Seria a Guerra Civil. Desidério subornou alguns nobres e atacou Roma. O Papa Adriano recorreu então a Carlos Magno, que foi a Roma com fervor religioso da Páscoa de 774 e renovou solenemente a doação de territórios feita por seu pai, Pepino o Velho, e proclamou-se rei dos Lombardos e o patrício dos romanos. Adriano guiou a igreja com firmeza na disciplina e na fé. Condenou o adocionismo de Elipandro, bispo de Toledo, que ensinava a ser Jesus apenas filhos adotivos de Deus. Reconstruiu os muros de Roma e os aquedutos. Protegeu as artes e a agricultura. Morreu no Natal de 795, após 23 anos de pontificado. O 97º Papa é São Leão III. São Leão III foi Papa e é um santo da Igreja Católica. Romano, de origem modesta, exerceu quando jovem o ofício de responsável pelas roupas e pelos objetos preciosos da Basílica de Latrão, em Roma. No mesmo dia da morte do Papa Pepino, dia 26 de dezembro de 795, o clero, contrariando abertamente a nobreza romana, nomeou o Papa. Sua eleição provocou graves desordens em Roma, sobretudo entre os partidários do Papa que morrera, que viam seus interesses ameaçados. Em 25 de abril de 799, enquanto se dirigia a cavalo de Latrão para São Lourenço, em Lusina, para presidir uma procissão, Leão III foi atacado e ferido. Com dificuldades, conseguiu fugir e abrigar-se na Basílica de São Pedro, de onde partiu para Panderbon, na Sordônia, para pedir ajuda a Carlos Magno. Este, que recebera do mesmo Papa um sinal de respeito, as chaves da tumba de Pedro e o estandarte da cidade de Roma, fez com que fosse acompanhado solenemente a Roma. Em novembro de 800, Carlos Magno foi a Roma e convocou um sínodo para discutir os fatos ocorridos em 25 de abril. Em 23 de dezembro de 800, com uma declaração solene lida na Basílica de São Pedro, o Papa jurou não ter cometido crime imputados a ele. 2 dias depois, durante as funções do Natal, Leão III coroou Carlos Magno imperador, e este, na qualidade de patrício dos romanos, e por força de sua dignidade imperial, condenou os acusadores do pontifício à morte, acusação que foi retirada por intervenção do próprio Papa. No campo doutrinal, o pontificado de Leão III foi marcado por diversas disputas teológicas, entre as quais se destacam a questão do adocianismo, que foi devidamente condenado, e a questão do filioque. Em relação a esta última, Leão III distanciou-se das decisões de Carlos Magno, tomadas no sínodo de Aachen no ano de 809, que impuseram o acréscimo do filóquem na procissão de fé da missa. Foi levado a isso por considerações de caráter ecumênico, que tendiam a salvaguardar a unidade com a Igreja Ortodoxa, contrária a tal acréscimo. 98º Papa, Estevão V. O Papa Estevão V nasceu em Roma, numa família aristocrata. Consagrado em 22 de junho de 816, procurou evitar lutas internas, ordenando os romanos que jurassem fidelidade ao imperador Coriolígio Ludovico Pio.
Logo, em Reims, consagrou o imperador do Sacro Império Romano. No entanto, mostrou-lhe que não aceitava sua interferência na esfera espiritual. A sua morte foi repentina em 24 de janeiro de 817. 99º Papa, São Pascoal I. O Papa Pascoal, recém-eleito, recebeu como presente do filho de Carlos Magno, Ludovico II, o Pio, a Córcega e a Sardenha, e a confirmação das doações feitas ao papado nas décadas precedentes. Em 1823, coroou o filho de Ludovico, Lotário, como imperador. Durante seu pontificado, ressurgiu em Constantinopla a heresia iconoclata. Recebeu os monges e padres expulsos pelo arcebispo da cidade, que era herege, e colocou-os em mosteiro em Roma. Realizou a transladação de muitas relíquias dos mártires para as igrejas. Ajudou os cristãos da Palestina e da Espanha contra os saracenos. É venerado e reconhecido como santo da Igreja Católica. O 100º Papa é Papa Eugênio II. Nascido em Roma, eleito pelo apoio dos francos, foi o bispo de Roma e governante dos estados pontifícios. Nativo de Roma, ele foi escolhido pelos nobres para suceder Pascoal I como Papa, apesar do clero e do povo favorecer Zinzínios. A influência dos francos coriolígios na seleção do Papa foi então firmemente estabelecida. O Papa Eugênio convocou um conselho em Roma em 826 para condenar a simonia e suspender o clero não treinado. Foi decretado que escolas deveriam ser estabelecidas nas igrejas, catedrais e outros lugares para dar instrução na literatura sagrada e secular. Seu envolvimento na controvérsia da iconoclastia bizantina foi, em grande parte, inconsequente. Eugênio é descrito pelo seu biógrafo como simples e humilde, culto e eloquente, bonito e generoso, um amante da paz e totalmente ocupado com a ideia de fazer o que agrada a Deus. Em 826, Eugênio realizou um importante conselho em Roma de 62 bispos, no qual 38 decretos disciplinares foram emitidos. O conselho aprovou várias leis para a restauração da disciplina da igreja e tomou medidas para a fundação de escolas ou capítulos. Para ajudar o trabalho na conversão do norte, Eugênio escreveu recomendando Santo Angar, o apóstolo dos escandinavos e seus companheiros, a todos os filhos da Igreja Católica. Eugênio II faleceu em 27 de agosto de 827. Supõe-se que foi sepultado na Basílica de São Pedro, de acordo com o costume da época, embora não haja nenhum registro documental que o confirme. Ainda existem moedas desse Papa com seu nome. Como Papa, Eugênio estabeleceu sua antiga igreja de Santa Sabina, com mosaicos e peças de metal com seu nome, que ainda estavam intactas no século XVI. Seu culto como santo foi confirmado pelo Papa Pio IX. O 101º Papa é Papa Valentino. O Papa Valentino era romano e governou apenas 40 dias. Eleito em 1º de setembro de 827, morreu em 16 de novembro deste mesmo ano. Sua consagração foi acolhida com grandes manifestações de júbilo pelo seu caráter bondoso. Nascido em Roma, na região da Via Lata, Valentim era filho de um nobre romano chamado Leôncio. Mostrando uma aptidão precoce para a aprendizagem, ele foi transferido da escola anexa do Palácio de Latrão e, de acordo com o Liber Pontificalis, foi eleito diácono pelo Papa Pascoal I. Seu biógrafo, no Liber Pontificalis, elogia sua piedade e pureza moral, que lhe valeu o favor de Pascoal I, o que levou ao posto de arcodiácono. Com a morte de Eugênio II, Valentim foi aclamado Papa pelo clero romano, pela nobreza e pelo povo. Tiraram-no da Basílica de Santa Maria Mongiore e instalaram no Palácio de Latrão, ignorando seus protestos. Na pressa, eles o entronizaram antes de ser ordenado sacerdote. 102º Papa, Papa Gregório IV. O Papa Gregório IV, nascido em Roma em 790, foi eleito Papa em dezembro de 827, mas tomou posse 3 meses depois, em março de 828, ao reconhecer a supremacia do imperador dos francos Luís I, o Piedoso, de forma inequívoca. Mandou fortificar as muralhas de Roma, perante a ameaça dos muçulmanos que ocupavam então a Sicília. O duque de Toscana dirigiu-lhe então um exército que os derrotou por 5 vezes na África. Isso não impediu, contudo, que eles embarcassem na Itália.
destruindo Citavecina e Ostia e ameaçando Roma. Contribuiu para o desenvolvimento arquicultural de Roma e promoveu a celebração do Dia de Todos os Santos. Morreu em janeiro de 844. Centésimo terceiro Papa, Sérgio II. O Papa Sérgio II era natural de Roma, de origem nobre, pertencia a uma família que deu 2 papas à Igreja. Foi ordenado cardeal da Basílica de São Martinho pelo Papa Pascoal I. O Papa Gregório IV nomeou arcipreste. Numa reunião preliminar para designar o sucessor de Gregório, o nome de Sérgio foi aceito por maioria, mas o povo tentou à força colocar o diácono João no trono pontifício. João foi enviado para o mosteiro e Sérgio devidamente consagrado. Foi eleito em janeiro de 844, sem intervenção dos imperadores coriolígios, e logo seria confirmada por Lotário I, após prestar juramento de fidelidade. Sob o seu pontificado, os muçulmanos desembarcaram em Ostia, no ano de 846, e assediaram Roma, saqueando certos locais e várias igrejas, entre as quais a Basílica de São Pedro. Os saracenos foram derrotados definitivamente em Gaeta. Recompôs-se as escadas do Pretório, ou as escadarias santas. Morreu no dia 27 de janeiro de 847. Centésimo quarto Papa, São Leão IV. Leão IV foi consagrado Papa em 10 de abril de 847. Morreu em 17 de julho de 855. Nascido em Roma, onde foi educado no mosteiro de São Martinho, era monge beneditino. Fortificou com altas muralhas a colina do Vaticano e a zona em torno da Basílica de São Pedro, que tinha sido saqueada pelos saracenos, criando a cidade leonina, a fim de obter maior proteção. Fortificou com altas muralhas a colina do Vaticano e a zona em torno da Basílica de São Pedro, que tinha sido saqueada pelos saracenos, criando a cidade leonina. A fim de obter maior proteção, consagrou o imperador Luís II, o Jovem. Confirmou aos venezianos o direito de eleger o Doge. Foi o primeiro pontifício que pôs datas nos documentos oficiais. Centésimo quinto Papa, Bento III. Bento III foi Papa entre 855 e 17 de abril de 858. Estava em oração em sua igreja quando o povo de Roma foi buscar em procissão e o trouxe, relutante para ser Papa. Apareceu depois o antipapa Anastácio III, já afastado por Leão IV, mas que voltara agora, apoiado pelo belicioso conde de Vúbio. Bento foi preso, despojado de suas insígnias e maltratado, mas o povo repudiou violentamente o intruso, que, vencido e preso, teve válido defensor no manso e humilde Bento. A população toda espontaneamente fez jejum de 3 dias em desagravo a Deus. A penitência também fazia o imperador Lobato I, filho de Ludovico, o Pio e neto de Carlos Magno, roído pelo remorso de haver guerreado e humilhado o próprio pai. Recolheu-se como simples monge beneditino no mosteiro de Pum, onde viria a falecer em 28 de setembro de 855. Bento III foi benquisto nas cortes de França e da Inglaterra, até pelos gregos, mas defendeu com energia a validade do matrimônio no caso da princesa Ingertrudes. Morreu com fama de santidade em 17 de abril de 858. Chegamos ao fim de mais um vídeo e no próximo vídeo nós iremos falar do 76º ao 130º Papa. Fiquem com Deus e o Senhor Deus vos acompanhe.